Todos os seres vivos, como plantas, animais, fungos e micro-organismos, desempenham funções importantes no ambiente em que vivem, ajudando a manter o equilíbrio do meio ambiente. No caso dos animais, uma das funções mais importantes desempenhadas é a dispersão de sementes. Um exemplo disso é o mico-leão preto, um primata raro e ameaçado de extinção que vive na Mata Atlântica do estado de São Paulo. E para entender melhor esse processo, vamos conhecer a pesquisadora Anne Sophie, que investiga a dispersão de sementes pelos micos. Então, a dispersão de sementes, ela é um movimento ou transporte de sementes para longe da árvore-mãe. Esse movimento, ele pode ocorrer de diferentes formas, como, por exemplo, pelo vento, pela chuva, mas também pelos animais. No caso dos animais, são aqueles que se alimentam de frutos que a gente conhece como os frugívoros. Então, engolindo essas sementes, com a própria locomoção deles pela floresta, eles acabam transportando essas sementes e posteriormente eles depositam a semente junto com as suas fezes no chão da floresta. A dispersão de sementes ela é um processo chave na regeneração das florestas, é uma etapa super importante da reprodução das plantas, porque esse movimento de dispersar a semente para longe da árvore-mãe faz com que a probabilidade de sobrevivência dessa semente ela aumente, porque diminui a chance da semente ser predada ou da competição que as plântulas posteriormente sofrem próximo à árvore de origem. Qual é o tema da sua pesquisa? O tema da minha pesquisa era voltado a uma espécie de primata, que é o mico-leão preto, e entender o papel que ele desempenha como dispersor de sementes, considerando outras espécies animais da comunidade, então espécies de mamíferos e aves, e entender como esse papel varia em diferentes áreas, né, em diferentes contextos ambientais. E como você fez essa pesquisa? Tiveram várias etapas. Primeiramente, teve a etapa de campo, então, primeiro teve a habituação dos grupos, o que levou alguns meses, né? Em média 5 meses. Depois teve a etapa de coleta de dados. Então, primeiro a gente acompanhou os micos desde o momento que eles acordavam, saíam do dormitório até o retorno do dormitório. A gente registrava todos os comportamentos, toda vez que eles se alimentavam de fruto, a gente fazia identificação em campo, então coletava o fruto e partes vegetais para posterior identificação. Essa etapa ela durou cerca de 1 ano. Que frutos os micos comem? Os micos eles consomem frutos carnosos, que são aqueles frutos macios, né, que tem uma polpa, que são frutos também que a gente acaba consumindo, né, como por exemplo a goiaba, a jabuticaba. No geral, os frutos consumidos pelo mico, eles têm muitas sementes. E a maioria desses frutos, eles são de cor vermelha, cor verde, cor roxa. Então, existem cores de frutos que são mais frequentemente consumidos pelos micos. E além desses frutos de interesse alimentar, existem também frutos que são de interesse medicinal, né, de plantas medicinais. Então, por exemplo, tem o café de bugre e o esporão de galo, e tem também plantas de interesse paisagístico. Os micos eles consomem frutos, por exemplo, de muitas bromélias. Atualmente, a gente conhece pelo menos 100 espécies diferentes de frutos que são consumidas pelo mico-leão preto, e dessas 100 espécies, pelo menos 60 delas são também dispersadas. Todas as sementes que os micos comem, eles dispersam? Não, dependendo da semente, se for uma semente maior do que eles conseguem engolir, eles acabam só consumindo a polpa ao redor da semente e acabam descartando aquela semente. A maioria dos frutos que eles consomem, eles não dispersam todos por uma questão realmente de tamanho da semente. E quantas sementes eles dispersam por defecação? Varia bastante. Algumas vezes eles dispersam uma única semente por defecação, mas já teve vezes que eles dispersaram centenas, mais de 100 sementes. Depende muito do tamanho da semente que a gente está falando, porque existem sementes que têm menos de 0,1 centímetro. Então, eles acabam engolindo muitas sementes e acabam dispersando muitas delas. Mas, no geral, eles também dispersam, por defecação, 1 a 4 espécies de frutos por vez. Então, às vezes você vai encontrar semente de uma única espécie, mas pode encontrar até 4 sementes diferentes. Teve alguma diferença de dispersão de uma área para outra? O que a gente percebeu é que na mata ciliar,
as distâncias de dispersão elas eram ligeiramente menores, porque o grupo ele acabava se deslocando menos, né? Ele se locomovia menos, porém as sementes dispersadas elas eram significativamente maiores, dentro do limite do que o mico-leão preto consegue dispersar, que acaba sendo ecologicamente relevante, porque na mata ciliar outros dispersores, muitas vezes maiores, eles não estão mais presentes. Então, é claro que o mico-leão preto ele não vai conseguir compensar a perda funcional de espécies maiores. Ele não consegue engolir e dispersar uma semente grande, como, por exemplo, o muriqui ou a anta conseguem. Mas, ainda assim, isso permanece como um papel importante do mico-leão preto, como uma característica que pode ser relevante, especialmente nessas áreas mais fragmentadas, em áreas onde existe uma perda de habitat maior, né? Quais foram os resultados da sua pesquisa? Basicamente, o mico-leão preto ele é um dispersor efetivo de sementes. A gente viu que ele dispersa sementes a longas distâncias. A maioria das vezes é até 500 metros da árvore-mãe, mas pode ser, em alguns casos, em distâncias maiores. Essas sementes, elas são dispersadas inteiras, né? Então, embora ele não disperse todas as sementes de todas as espécies que ele consome, quando ele dispersa, ele não mastiga as sementes, elas são realmente dispersadas inteiras, então são sementes viáveis e com potencial de germinação. Além disso, a gente viu que o papel ecológico que o mico desempenha em relação às outras espécies da comunidade é um papel complementar, mais do que redundante. Então, dentro da comunidade de mamíferos e aves, cada espécie ela tem um papel fundamental na dispersão de sementes. E o que a gente encontrou é que o mico-leão preto ele vai estar complementando o papel que as outras espécies estão desempenhando, né? Qual a importância desse estudo que você fez? Eu entendo que para a gente conservar uma espécie, né, o mico-leão preto, primeiro, ele é uma espécie endêmica do estado de São Paulo, então só ocorre no estado de São Paulo. É uma espécie rara, é uma espécie ameaçada de extinção, né? E para conseguir mostrar a importância da espécie, a gente tem que também conseguir mostrar, trazer resultados, trazer números, né? E entender o papel do mico-leão preto enquanto dispersor e falar, olha, é uma espécie importante que além de tudo isso, né, além do próprio valor intrínseco da espécie, ele também está fazendo algo super importante que é a dispersão de sementes. E a dispersão de sementes, em última análise, ela é crucial para a regeneração das florestas tropicais. Então, eu entendo que entender o papel ecológico do mico-leão preto é também ajudar na conservação da espécie. Para conservar, a gente precisa primeiro entender o que aquela espécie está fazendo e a gente consegue dialogar melhor com diferentes partes da sociedade, mostrando esses resultados. O que você mais gosta nesse estudo? Eu sinto que a história que a gente conta do mico-leão preto, ela faz sentido, porque aqui, claro, a gente aqui é primatólogo, sempre olha muito para o animal, mas aqui a gente está falando de um processo também, que é a dispersão de sementes. Eu sinto que com esse estudo a gente conseguiu avançar um pouco no nosso conhecimento do mico-leão preto. Ainda tem muita coisa para descobrir, mas agora a gente entende melhor quais espécies ele come, entende qual o papel dele em relação a outras espécies da comunidade e entende o processo como um todo, desde o momento que o mico se alimentou do fruto, engoliu a semente, até o momento que ele defeca a semente. Então, o que eu gosto do estudo é que eu sinto que ele contempla várias etapas e ele contempla o processo, né? Não só a espécie. Como podemos aplicar esse estudo a todas as áreas onde o mico-leão preto vive? Coletar esses dados em todas as regiões é um desafio e tanto. Uma alternativa para facilitar esse processo é entender o que direciona o movimento do mico-leão preto. Vamos conhecer o trabalho do Felipe, doutorando do Laboratório de Primatologia da Unesp de Rio Claro. O tema da minha pesquisa é ecologia de movimento e cognição em primatas não tropicais, os primatas aqui das Américas, tentando entender como eles planejam as rotas deles e como eles tomam decisões para onde ir, pensando na escolha de recursos, competição com outros primatas da mesma espécie, de outras espécies, enfim, todos esses componentes ambientais e espaciais e como eles afetam esses padrões de tomada de decisão
nesses primatas. Com a minha pesquisa, eu busco entender, então, quais são os fatores mais importantes que esses primatas usam, né, no dia a dia deles para decidir para onde ir e quando ir. Então, para estudar o mico-leão preto, o primata que a gente escolheu como espécie de estudo, a gente foi para campo e acompanhou eles por dias inteiros, desde o momento em que eles acordam até o momento onde eles vão dormir, registrando a cada 5 minutos a localização deles com o aparelho GPS e o comportamento que eles estavam realizando através de anotação, né? Eles decidem ir para recursos alimentares, se eles fogem de predadores. Então, o que são os fatores mais importantes nesse processo de tomada de decisão, né, e escolha de rotas. Então, ao longo desse dia de campo, né, do acompanhamento deles, a gente registra a posição dos indivíduos a cada 5 minutos e os comportamentos que eles realizam a cada 5 minutos. Também a gente registra todos os eventos de alimentação, os eventos de tentativa de predação por algum possível predador, eventos de encontros entre grupos do mico-leão preto, né? Eles têm esse comportamento de defesa territorial, então se eles encontram algum outro grupo dentro ou próximo da área de vida deles, eles vão até lá para demarcar esse território. Então, esses são os dados que a gente coleta em campo. Então, até agora, a gente entendeu que o mico-leão preto ele direciona as rotas principalmente para chegar em árvores de alimentação, onde eles consomem principalmente frutos, e essas rotas então são bem direcionadas a essas árvores. Mas dependendo do ambiente onde eles estão, se o ambiente é muito grande, eles usam pontos de referência no ambiente para minimizar o gasto energético com a memorização de todas as árvores onde eles se alimentam. Com essa pesquisa, a gente conseguiu entender que em todas as áreas os micos direcionam as rotas, né, planejam rotas para chegar a árvores de alimentação. Então, eles se deslocam no ambiente de forma quase que linear para chegar nessas árvores, o que indica que eles têm um conhecimento, uma memorização desses locais de importância alimentar para eles nas áreas todas. Também a gente encontrou que em áreas maiores, então essa área de floresta contínua, onde os micos têm áreas de vida muito grandes, eles usam também locais específicos no ambiente para orientar essas rotas e assim conectar percursos usados entre dias diferentes para acessar de forma mais eficiente essas árvores de alimentação importantes. E entender isso ajuda a gente a entender como esses animais se movimentam no ambiente, o que vai influenciar fatores importantes que esses primatas desempenham no ambiente, como por exemplo a dispersão de sementes, né? Então, se a gente entende como eles se movimentam e o que direciona esse movimento, vai trazer informação importante para a gente, né, a respeito dos processos cognitivos que eles utilizam para se movimentar, mas também o que é importante para eles para guiar essa movimentação e fazer com que eles, né, percorram esses ambientes nos quais eles se encontram. Então, entender como os primatas se movimentam em diferentes ambientes, sejam eles ambientes perturbados pelas ações humanas ou ambientes preservados, vai permitir com que a gente entenda como esses processos de dispersão de sementes, então de plantar, como eles estão plantando as sementes ao longo desses ambientes onde eles se encontram. Vimos que a disposição das árvores frutíferas no habitat, principal fonte de alimento do mico, influencia diretamente nos trajetos percorridos por eles. Essa disposição pode ter influência de ações humanas, como a fragmentação de seu habitat e o desmatamento. Entendendo esses trajetos e o que os motiva, teremos mais dados sobre comportamento, busca por recursos, qualidade de dispersão das sementes e assim entenderemos como as atividades humanas também podem influenciar ou não nos hábitos de vida desses animais.